Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Tcharam, tcharam. Entrando no ar mais uma edição do seu Mulher Brasileira, hoje quinta-feira, 8 de junho de 2023, dia de Corpus Christi, isso mesmo. E você ligado na Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM ou em radioriodejaneiro.digital. Então, esse programa feito com muito carinho para você, no dia de Corpus Christi, com certeza você está em casa, descansando, mentalizando, enfim, independentemente de qualquer crença ou religião que você tenha. Mulher Brasileira traz coisas muito legais para você. Daqui a pouquinho o quadro Palavra Amiga. Logo depois, Nádia do Couto Vale pelos caminhos da educação e muita música também. Uma agenda cultural. Deixa eu ver o que mais aqui. Entrevista. Também tem o Viva Melhor com a participação de Ciro Oliveira. Pedido de ajuda nem sempre silencioso. E muito mais. Super beijo, super abraço. Agora, Mulher Brasileira já está no ar. Trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Comunicando Vânia Barbosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Uma palavra amiga. Palavra amiga vem de uma grande mulher brasileira, uma grande cantora, compositora, multi-instrumentista brasileira, uma das mais notórias sambistas do país. Recebeu a alcunha de Marrom. Já adivinhou. É verdade, ela mesma, Alcione. Vendeu mais de 8 milhões de cópias ao vivo em todo o mundo, de discos. Ela nasceu em novembro e a mulher é fantástica, você sabe. Alcione é tudo de bom. E de tudo que ela faz, de tudo que a gente já conhece que faz, tem o pensamento dela também que é maravilhoso. Ela diz o seguinte, é um trecho de uma música. Eu não vou lhe dizer que tenho defeitos, mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito. É isso aí. Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Grandes mulheres que fizeram esse país acontecer ainda fazem, além de você que faz aniversário hoje, Targélia Barreto de Menezes. Ela nasceu em 1879 no Recife, no dia 7 de junho, na verdade, ontem. Era filha de Grata Barreto de Menezes, do filósofo Tobias Barreto. Aos 17 anos ela se casou com o primo Jonas Barreto de Menezes, com quem teve 5 filhos. Com apenas 14 anos de idade, ela publicava poesias no periódico Diário de Pernambuco. E ao lado dos irmãos João e Francisco, ela fundou o Grêmio Literário Tobias Barreto. Ela fez parte da equipe de redação do periódico e a Gazetinha, durante o ano de 1898, também publicou poemas no Almanaque Literário de Pernambuco e no Jornal de Domingo, ambos no Recife. A carreira literária foi prematuramente interrompida com o casamento. E ela faleceu aos 30 anos em consequência de um parto laborioso, em 1909. E aí eu procurei o que seria isso. Seria um parto que precisasse de ajuda médica, enfim. E naquela época, em 1909, as condições não eram exatamente as mesmas que temos hoje. E por isso que ela foi até bem cedo. Mas Targélia Barreto de Menezes fez um trabalho fantástico, muito jovem. E realmente esse Grêmio Literário Tobias Barreto, esses periódicos que ela assinava, que ela escrevia, realmente foram muito bons. Marcou o tempo, marcou a história. Pena que se foi tão rápido. É isso. Mulher Brasileira.
Cecília de Curicica, bom dia, tudo de bom pra você, tudo de muito bom. Elizabeth de São Gonçalo, que música você quer ouvir? Ela fala assim, Dia Branco com Geraldo Azevedo, beijos no coração pra você também, tudo de muito bom. Ela manda beijos pra toda a equipe do Mulher Brasileira e quer ouvir essa música, Dia Branco com Geraldo Azevedo. Deixa eu ver quem mais, Anselmo de Genópolis, super beijo, super abraço, bom dia. Bert, super beijo, que tudo ao nosso redor seja prosperidade, que os encantos da vida possam sempre florescer, esperanças e paz dentro da gente. É também desejos para você. Janete e João Carlos de São Gonçalo querem ouvir a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. O nosso querido Pedro Luiz do Valqueire quer ouvir Tarde em Itapuã com a cantora Maria Bethânia. Tem mais pedidos musicais por aqui, deixa eu me ver logo. A Rosimar de Anchieta quer ouvir também Rio Antigo, na voz de Alcione. E o nosso querido Valdonia de Nilópolis quer ouvir Tá Escrito, com o Grupo Revelação. Pede sua música, tá na hora. Sabe qual é a vantagem de fazer parte do nosso clube? Quando você se torna sócio do Clube da Fraternidade, é porque há uma afinidade com a nossa programação. Diferente de outras associações, a vantagem de ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro está em você ser mais um elo na divulgação do bem e dos postulados cristãos espíritas. Dos benefícios que você recebe estão alegria, cultura, informação, esclarecimento doutrinário, espaço para sua participação e muito conteúdo pelas mídias sociais, equilibrando suas energias para bem viver no dia a dia, sem contar que tudo o que se faz em caráter de contribuição não tem preço. Para se associar a essa causa do bem, ligue 21 3386 1422, 3386 1422. Esse é o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade da sua Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Chegando agora, Nádia do Couto Vale é com você, pelos caminhos da educação. Pelos caminhos da educação. Com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo, amiga, ouvinte internauta que seguem conosco pelos caminhos da educação. Nós continuamos a falar sobre a coerência, a compatibilidade entre os enunciados expostos sobre a própria escala de valores que o indivíduo faz, verbalizando até o seu código de ética, e verbalizam, declaram e comportam-se de acordo com esse código de ética que eles dizem que seguem e fazem isso mesmo. Ainda que nós não estejamos aqui falando do nível dos valores, se são superiores ou não, mas de acordo com esse nosso critério, que é o da coerência e compatibilidade entre os enunciados expostos e declarados e a sua exemplificação através de atos e palavras, então existe este primeiro caso. Algumas pessoas conhecem seu código de ética, eventualmente até o verbalizam, declaram e comportam-se de acordo com ele. Há também o caso de pessoas que conhecem o código de ética, mas contrariamente a esse grupo que nós acabamos de citar, essas pessoas agem, comportam-se de forma diferente, às vezes até oposta aos ditames do código de ética que realmente conhecem e dizem seguir. Há ainda um outro caso. Outras pessoas não conhecem o código de ética que dizem seguir. Comportam-se de modo diferenciado, às vezes até oposto a esse código de ética que dizem seguir, pensando que está certo. Aqui acabamos de entrar no terreno de um verdadeiro exercício de lógica. Ora, se o código é de valores superiores do espírito e dos valores humanos, como está espelhado na Declaração de Direitos Humanos, por exemplo, e a pessoa age contrariamente, o que se constata? Obviamente que a pessoa está indo na contramão de tais valores. Mas se, por outro lado, esse código não é de tais valores superiores, então
Aquele que age contrariamente a esse código está vivendo e exemplificando aqueles valores superiores. Nesse caso, existem ligeiras atenuantes, embora lhes pese o argumento de se declararem a favor de algo que desconhecem realmente. Aqui já se apresenta um valor negativo subjacente. Qual é? O de satisfazer-se com coisas superficiais, incompletas, que podem fazer um indivíduo incorrer em faltas morais em relação a si mesmo, ao outro, ao seu grupo, à sociedade, enfim. Há ainda outras pessoas que sabem que seu comportamento não está refletindo seu código de ética. Quais os sinais possíveis desses movimentos íntimos? Algumas pessoas não se importam, enquanto que outras sofrem com essa incoerência e estão prontas para sua autotransformação. Então, nós vemos neste caso como é interessante nós observarmos o comportamento dos outros e principalmente o nosso, num exercício de autoconhecimento, a respeito do que nós dizemos e do que nós fazemos, naquela linha de devemos então fazer aquilo que dizemos, não é isso? Mas então existem alguns passos para a autotransformação. Nós vimos que é necessário que o indivíduo tenha ao nível da consciência esse descompasso entre o que diz e o que faz. Vamos analisar alguns pontos a respeito dessa questão. Em primeiro lugar, não se faz isso da noite para o dia. Consequentemente, há que se ter paciência e persistência. Escolher um valor presente nesse código de ética e, portanto, integrante de nossa escolha de valores positivos. Pensou em algum deles? Ótimo. Em seguida, analisar seus comportamentos com relação a isso, pelo menos nos últimos dias. Se necessário, anotar por escrito, segundo a psicologia. Isso ajuda porque o problema, entre aspas, saiu, entre aspas, de nós e foi para o papel, onde podemos vê-lo com mais nitidez. Portanto, podemos tratar dele sem paixão, consequentemente, com maior dose de racionalidade e distanciamento psicológico. Este é um assunto importantíssimo para todos nós e nós continuamos com ele em nosso encontro de amanhã, se Deus quiser, aqui, pelos caminhos da educação. Eu sou Nádia do Couto Vale. Lindo dia. Grande abraço para você. Até lá. Mulher Brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Agenda Cultural. Então, Lohane, nesse feriado maravilhoso de Corpus Christi que temos na nossa agenda cultural, tô sabendo que tem uma cantora aí que é um espetáculo. É isso mesmo? Conta aí. Oi, Vânia, bom dia, é isso mesmo. Uma das maiores vozes femininas da história da música brasileira, Alcione, se apresenta no Vivo Rio, na Glória, zona sul do Rio de Janeiro, nos dias 1º e 2 de setembro. Celebrando 50 anos de carreira, a consagrada cantora maranhense vai mostrar ao público carioca grandes sucessos como A Loba, Estranha Loucura, Meu Ébano, Não Deixe o Samba Morrer, Você Me Vira a Cabeça, entre outros. Os ingressos para as duas datas, à venda pelo site Simpla, custam entre R$ 140 e R$ 300, preços de inteira, dependendo do setor. E o que falaria Darcy Ribeiro, um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, sobre o Brasil na atualidade? E se pudesse escrever cartas ao povo brasileiro, o que diria? Essas reflexões são o ponto de partida de Cartas de Darcy, peça que acaba de estrear na Casa de Cultura Laura Alvim, no Espaço Rogério Cardoso, em Ipanema. O espetáculo, com idealização, dramaturgia e atuação de Max Oliveira, ficará em cartaz até 25 de junho, às sextas, 19h, sábados também 19h e domingos às 18h. Cartas de Darcy tem direção de Carmen Frenzel, cenários e figurinos assinados por Oswaldo Eduardo Lioy
iluminação de Herbert Said, pesquisa da antropóloga Daphne Cordeiro e produção de Gabi Freitas, Max Oliveira e Tiago Prado. Os ingressos podem ser comprados no site funarge.elevanttickets.com. E está chegando o arraiá do Samba Independente dos Bons Costumes na Fundição Progresso. É o mês inteiro de arraiá, com 5 quintas-feiras para todos curtirem. Além do touro mecânico, terá o querido boi laranja, comidas típicas, quadrilha, Correio do Amor e muito mais. A Fundição Progresso abre às 8 da noite e os ingressos podem ser adquiridos no site ingresse.com. Por hoje é só, Vânia. Valeu, Lohane, fantástica essa sua agenda, isso mesmo. É, como sempre, Alcione, Fera e outros também. Vamos a todos, vamos a todos. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir. Mulher brasileira. Como eu disse no início do programa, hoje é o dia de Corpus Christi. A solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, ou Corpus Christi, ou Corpus Domini, expressão latina, que significa Corpo de Cristo ou Corpo do Senhor. É generalizada em Portugal como Corpo de Deus. É uma comemoração litúrgica das igrejas católica, apostólica romana e anglicana, essa última até 1548, que acontece na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. É uma festa de guarda, em que a participação da Santa Missa é obrigatória, numa forma estabelecida pela Conferência Episcopal do país respectivo. E aí você pode dizer assim, mas eu não sou católico. Independentemente de qualquer crença ou religião, que legal que hoje em dia a gente está... as pessoas têm que ficar mais atentas e mais carinhosas com a religião do outro, com a escolha do outro, ou não, escolha também. Independentemente de qualquer coisa, no país se comemora isso, Corpus Christi. Então, independentemente de qualquer crença, o país hoje tem feriado por conta deste momento, deste evento e dessa participação e dessa forma, Corpus Christi. Então, respeitando esse dia, que você aproveite bem esse dia, mas que você saiba que é um dia, como todos, mas hoje mais sagrado ainda. Sabe qual é a vantagem de fazer parte do nosso clube? Quando você se torna sócio do Clube da Fraternidade, é porque há uma afinidade com a nossa programação. Diferente de outras associações, a vantagem de ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro está em você ser mais um elo na divulgação do bem e dos postulados cristãos espíritas. Dos benefícios que você recebe estão alegria, cultura, informação, esclarecimento doutrinário, espaço para sua participação e muito conteúdo pelas mídias sociais, equilibrando suas energias para bem viver no dia a dia. Sem contar que tudo o que se faz em caráter de contribuição não tem preço. Para se associar a essa causa do bem, ligue 21 3386 1422. 3386-1422. Esse é o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade da sua Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Rádio Rio de Janeiro. Chegando Rita Lee, sabe o que eu quero pra você? Saúde, é o que ela vai cantar agora. Muita saúde nessa quinta-feira, em todos os dias da sua vida. Tá bonito, tudo que eu desejo pra você é saúde, muita saúde. Muita gente participando. E é uma mulher brasileira. Pela sua Rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Provavelmente qualquer pessoa já esteve na situação em que alguém afirma que quer fazer uma mudança na sua rotina e nos seus hábitos alimentares. Aquela história de segunda-feira eu vou começar uma dieta, nem que não sei o que lá. E aí passa a segunda, passa a terça, passa a quarta, passa a quinta. Ah, não, só um hambúrguerzinho. Ah, puxa vida, não. E tem a festa do fulano, do Beltrano, enfim. Mudar de hábitos alimentares não é uma coisa tão fácil assim, mas também não é tão difícil, tá? Isso vai muito mais além do que comer. Quem vai falar sobre isso e nos orientar é a nutricionista Samara Plentes. Bom dia, mais uma vez, bem-vinda, Mulher Brasileira, tudo bom? Bom dia, Vânia, tudo bem? E você? É sempre um prazer estar aqui. Ah, sempre um prazer também recebê-la. Até porque muita gente está querendo mudar de hábitos alimentares, mas não sabe como começar. Não sabe nem a ideia de quando vai fazer isso. Então, o que você nos orienta? Porque, na verdade, as pessoas acabam correndo muito, né? Vai para o trabalho, para a escola, o que seja, para uma academia, enfim, malha um pouquinho, e aí, mas a alimentação não fica tão legal assim, não é tão legal assim. O que você nos orienta para que a pessoa possa, a partir de hoje, pensar ou ter essa vontade de fazer uma mudança nos hábitos alimentares? Toda vez que a gente fala em mudança de hábito, a gente tem que focar passos além, né? A gente tem que focar no futuro. Porque a recompensa ela não vai ser imediata. No início, a gente vai ter mais trabalho mesmo para modificar uma coisa que já está instaurada em você, um hábito que já está instaurado em você que não é legal. Então a gente vai ter que olhar mais para frente e pensar que lá na frente a gente vai ter a recompensa. Então eu sempre falo, a gente precisa antes de mais nada tomar uma decisão. Pessoas decididas conseguem fazer o negócio dar certo. Porque senão várias coisas vão acontecer no meio do caminho para você mudar para você não mudar o seu hábito, né? Vários perrengues vão acontecer no meio do caminho. Verdade. E se você está decidido, você vai driblar esses perrengues com atitudes, com escolhas, com organização para fazer o negócio dar certo. Então eu sempre falo isso, antes de mais nada, decida fazer acontecer. Perfeito. Então, para quem quer começar a ter uma alimentação saudável, a mudança começa em quê? Em diminuir pratos, em colocar mais verduras, legumes? Como é que é isso? Sempre que a gente for falar em alimentação saudável, a gente vai pensar na comida de verdade. A gente pensa na comida que Deus deu pra gente, que a natureza deu pra gente. E menos industrializados, menos pacotinhos. Uma outra coisa muito importante, Vânia, é não querer sair do 8 ao 80. Então o ideal é que você comece a mudar a sua rotina alimentar aos poucos. Então se hoje você consome 0 vegetal, 0 salada, 0 legumes, começa a incluir de alguma forma, começa a ralar uma cenoura e colocar no arroz, começa a fazer uma saladinha com legumes cozidos que geralmente são mais aceitos do que os legumes crus, começa a fazer um assado de legumes, como se fosse uma abobrinha recheada com carne moída, coisas mais atrativas, né? Para você começar a incluir na sua vida. Você não vai sair do pacote de biscoito recheado para comer ovo cozido no lanche da noite pro dia. Porque seu paladar não está adaptado com isso ainda. Então é muito mais fácil você preferir alimentos mais palatáveis, mais industrializados, do que alimentos de forma natural, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar qual é a nossa rotina e ver as pequenas coisas que a gente pode ir fazendo aos poucos para fazer dar certo. Porque esse é o grande problema das pessoas. Elas começam uma coisa, daqui a 2 semanas elas desistem. Exatamente. Porque não é fácil mudar de hábito. E realmente a oferta de alimentos engordantes, digamos assim, né, mais palatáveis, é imensa comparado com os alimentos naturais. É verdade. Por exemplo, tem gente, que opta por uma marmita congelada, porque a gente tem várias opções hoje em dia, pela internet, enfim, diversos tipos de coisas, ou conhecidos também. Eu faço uma dieta fit, eu posso produzir para você uma marmitinha fit. E aí, como é que é isso? Isso é legal? Você acha que é legal, não é? Depende do fit? Se você souber a procedência, acho que é bacana, para um começo, sabe? Se você souber a procedência dessa quentinha fit, pode ser que funcione, mas também pode ser que te deixe com fome, porque as quantidades dessas quentinhas fit são menores do que as pessoas estão acostumadas a consumir. É verdade. Então, o ideal mesmo, e sustentável a longo prazo, eu estou falando até em termos de financeiro, tá? É organizar para você levar a comida de casa sempre que possível. E se você for comer na rua, tentar organizar o seu prato sempre com metade de vegetais, sempre metade do prato vegetais. Cenoura, abobrinha, couve-flor, brócolis, salada, pode ser cozida, pode ser crua, do jeito que você quiser. Uma proteína mais ou menos do tamanho da palma da sua mão, quando você for pensar em proteína animal, ou então de 2 a 3 ovos, se você for um adulto saudável.
e consumir um pouquinho de carboidrato ali, o arroz e feijão, uma batata cozida, um purê de batata, mas nada em exagero. Então, sempre pensando na montagem do seu prato de uma forma que te dê saciedade, mas que também seja saudável. As quentinhas podem ser uma boa opção, mas geralmente elas vêm com pouca quantidade. Então, tem que prestar atenção nisso, porque senão você chega lá de noite, você vai comer igual uma capivara raivosa, porque não conseguiu almoçar direito, sabe? Então, tem que prestar muita atenção nisso também. Ah, a gente está rindo aqui da capivara raivosa. Eu cheguei a ver a cena da capivara raivosa, conheço algumas. Eu já fui assim em algum momento. Começa o dia com uma maçã, na hora do almoço é um frango com salada, e de noite duas fatias de pizza, um copo de refrigerante e um hambúrguer. É assim que termina. Capivara raivosa é ótimo. Inclusive falamos de você, mencionamos você no programa anterior, sabia? Então, muita gente opta também pelo pão integral, alimentos integrais. Qual a diferença dele para o normal? Os alimentos integrais, como o próprio nome já diz, ele é feito de uma forma um pouco mais natural do que os alimentos refinados, mas não significa que eles sejam saudáveis. Por exemplo, o pão integral ele é fabricado com parte de farinha de trigo integral e parte de farinha de trigo refinada. Quando a gente vai analisar, ele em termos de fibra, ele é mais rico. O arroz integral também é mais rico em fibras do que o arroz branco. E a gente sabe que uma alimentação mais rica em fibras é mais saudável, até porque melhora o funcionamento do intestino e tudo mais. Só que quando a gente fala especificamente de pão, a gente cai numa questão que a gente até já comentou em programas anteriores aqui. No Brasil, cada 50 gramas de farinha de trigo, inclusive a farinha de trigo integral, pode conter até 75 fragmentos de insetos. E para combater esses insetos, a lei permite o uso de até 43% de produto químico. E esse produto químico é muito nocivo na nossa vida. Então, quando você vai no supermercado e compra um pão integral achando que está arrasando, você não pode esquecer que a origem da farinha de trigo é essa. Ela vai vir com até 43% de produto químico. E é isso que causa mal, que faz mal à nossa saúde. Então, tem que prestar atenção nisso. Toda vez que você for ler uma lista de ingredientes e ela for muito vasta, aquilo não deve ser saudável. Você começa a ler coisas que você nem sabe que existem. Exatamente. E que você nem sabe que são ingredientes comestíveis, né? São produtos químicos. Exatamente. Então, isso já está instituído na lei, não é divulgado e a gente precisa prestar atenção nisso. Nem é permitido, né? Isso que é triste. Alimentos refinados por integral vai ser saudável. Exatamente. Estamos perguntando aqui, a Elisa de Nova Iguaçu, está me perguntando o seguinte, será que pode se comer, assim, um arrozinho à noite, uma colherinha de arroz, assim, um negocinho, isso é legal? Ou se transforma em açúcar? Como é que é isso? Quando a gente for pensar em comer os carboidratos à noite, a gente só precisa pensar em não comer eles puros. Ou seja, tem que ter uma fonte de proteína, uma fonte de fibra e uma fonte de gordura junto, porque a gente diminui a absorção dele. E nada em exagero, né, Vânia? Então, por exemplo, assim, se a gente for comer arroz à noite, você pode colocar esse arroz com um pouquinho de feijão, uma proteína, pode ser carne moída, por exemplo, e um saladão. Aí você pode consumir o arroz sem problemas à noite. Claro que isso é muito individual, né? Também não adianta a gente ficar muito restrito em consumir carboidratos à noite, porque é um mito de que a gente não pode consumir à noite. A gente só fala que à noite, às vezes, é mais fácil de não consumir carboidratos, porque a gente geralmente está em casa. É mais fácil escolher os alimentos, né? Então, na rua é mais difícil, então a gente acaba se deparando com mais carboidratos e à noite a gente consegue controlar um pouco melhor isso. Mas não há problema nenhum em consumir carboidratos à noite, desde que de forma moderada e com consumo de proteína, fibras e gordura junto. Que maravilha, eu estava já pensando nisso também. Essa pergunta serviu inclusive para mim, porque muita gente fala assim, não come arroz depois de 6 da tarde. Eu digo, por que não? É que, na verdade, é o seguinte, não é só o arroz. Quando você para pensar na forma como a espécie evoluiu até aqui, a gente não se alimentava à noite por conta da ausência de luz. Então, quando o sol se põe, teoricamente, a gente perde a nossa capacidade de fuga e luta. Então, a gente perde a nossa capacidade de caçar, de buscar alimentos. Então, a espécie naturalmente se desenvolveu sem comer à noite. Só que hoje em dia a gente tem a luz elétrica. Então, a gente alongou o nosso dia, né? Como se tivesse um sol artificial nas nossas cabeças. Então, a gente alongou o dia, a gente passa mais tempo acordado, a gente tem mais necessidade de comer. Mas o ideal, realmente, é a gente fazer a última refeição do dia, independente de ter carboidrato ou não, às 18, 19 horas no máximo. E depois não comer mais nada. A gente sabe que é muito difícil na rotina, mas é uma nem a frutinha? Nem a bananinha? Evolutiva da nossa vida. Nem a bananinha, doutora? O certo é a gente não consumir nada à noite. Certo. Nem a frutinha?
Tá bom, eu vou tentar. Mas muito legal você falar isso, por isso que eu achei legal fazer essa pergunta, porque eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Não coma isso a partir das 6 da tarde. Eu digo, gente, mas por que não? E legal que você nos esclareceu. Legal. É um processo evolutivo natural. Infelizmente, certo. Assim, não foi. A gente evoluiu desse jeito. Nós temos isso no nosso DNA, né? Então a longevidade também está ligada com isso, fazer a última refeição com os últimos raios de sol, porque foi assim que a espécie evoluiu até aqui. Maravilha. Deixa a sua rede social, então, que você é sensacional. Volte mais vezes, porque, olha, o assunto é inesgotável, né? O assunto rende, né, Vânia? Tá bom? O assunto rende. E tem aquela também, quero falar com você numa outra oportunidade, sobre aquela dieta mediterrânea que o pessoal fala que é sensacional, muito azeite, muito isso, muito aquilo. Será que é mesmo? Mas deixa pra próxima edição. Mas o seu contato a sua rede social é? Meu contato é @SamaraPlantsNutri no Instagram. Maravilha. Lá você consegue falar comigo de todas as formas. Então tá bom, obrigada, um super beijo. E vamos falar sobre isso a próxima vez, sobre dieta mediterrânea? Combinado, só me chamar que eu estarei apostas. Tá legal, obrigada então, super beijo. Um beijo. Falamos com a nutricionista Samara Plentes, @SamaraPlantsNutri, isso mesmo. E aí você pode saber mais entrando no Instagram dela, e ela vai voltar mais vezes aqui para falar inclusive sobre essa dieta mediterrânea que é sensacional. Ou não, ela que vai dizer. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 51 anos. 1400 AM. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Chegando agora, Viva Melhor com Ceira Oliveira. Pedido de ajuda nem sempre silencioso. Preste atenção. Viva Melhor. Bom dia, feliz quinta-feira. Que sejam todos bem-vindos e que nós possamos ter uma manhã excelente. Meu nome é Ceira Oliveira e estou com vocês desde o início da semana, falando sobre o tema pedido de ajuda, nem sempre silencioso. Então, nós estamos falando sobre alguns sinais que devem ser observados, que muitas vezes podem ser pedidos de ajuda, de socorro. Vamos relembrar? Se a pessoa deixa de ir à escola ou ao trabalho com regularidade, né, ela começa a se isolar. Se a pessoa deixa de fazer atividades que gosta, demonstrando desinteresse. Se a pessoa come mais ou come menos que o usual, problema na alimentação. Se ela tem insônia ou dorme demais, mudanças no sono que ela normalmente tinha. E no caso dos jovens, passa a agir com agressividade. Se a pessoa não consegue falar nada positivo sobre si mesma, se ela apresenta culpa excessiva por situações até mesmo infundadas, sem sentido. Se a pessoa apresenta uma visão muito pessimista sobre o futuro ou nenhuma visão, nenhum plano. Se ela não sente vontade de fazer planos e não tem perspectivas positivas a curto, médio ou longo prazo, se a pessoa fala muito frequentemente sobre a possibilidade de morte, tudo isso são assim sinais amarelos que, somados, se a pessoa apresenta 2 ou mais, é para ficar atento e cada vez mais até que a luz vermelhinha acenda. E aí é necessário procurar ajuda. Então, mesmo que pareça uma brincadeira, se esses comentários são sempre de conotação de fim de vida, que eu quero desaparecer, ou até mesmo falando eu quero morrer, por favor, tome ação. Aproxime-se da pessoa, converse, pergunte, ouça. Se a pessoa se sentir à vontade e continuar nessa tristeza excessiva, nesse isolamento, se ela continuar falando essas frases de impacto, entendeu? Como se ela não valesse nada ou fosse um peso, ou se sentisse, se percebesse tanto perdedora como assim
como se as pessoas fossem ficar mais felizes se ela não existisse, ou se ela aumenta ou abusa do uso de bebidas, de drogas ou de remédios, mesmo falando que tomou por engano, que exagerou sem perceber. Por favor, haja. Haja. Pergunte, converse. Você não precisa encostá-la na parede, mas tente perceber o que ela realmente está sentindo, o tamanho dessa dor, e procure ajuda. Por favor, não cruze os braços, não leve na brincadeira, não ache que não tem importância ou que a pessoa só está querendo chamar a atenção. A pessoa, quando ela sofre, ela começa a dar sinais. E o acolhimento a essas pessoas é fundamental. E este acolhimento é levar a sério o que você está percebendo. E se você estiver avaliando que está além do que você pode, buscar ajuda profissional. Isso é fundamental. Não deixe assim solto. A rede de proteção normalmente são as pessoas que se importam com esta que está sofrendo. Então, por favor, comece a conversa com muito respeito a essa pessoa que precisa falar e que só vai falar se sentir respeitada. Então, evite julgamentos, evite apontar o dedo, evite dizer que você nessa situação fez isso ou aquilo, ou que você já enfrentou situação pior e que ela tira de letra ou para ela deixar de besteira e assim por diante. Vamos aprender a respeitar o outro e a dor do outro. Foi um prazer enorme estar com vocês. O assunto é sério e espero que cada um exercite esse olhar amoroso à pessoa que está à sua frente. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. É isso, gente. Estou indo nessa. Super beijo, super abraço. Excelente feriado. Tudo de bom, super beijo. E até amanhã, nesse mesmo horário. Obrigada, Clever. Obrigada, Isabela. E obrigada a você que curtiu e participou do nosso Mulher Brasileira. Você ouviu Mulher Brasileira.